noite. E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, espero que esteja tudo bem, né? Espero que vocês estejam aí ligados hoje, né? Porque esse tema aí vai dar uma certa direção para vocês, né? A gente está falando de transporte, né? Então, já pensando aí em como a gente vai pensar aí nessa articulação, né, dos diferentes meios de transporte aqui no Brasil, né? Afinal de contas, para movimentação de pessoas, para movimentação dos fluxos econômicos, né, o transporte é fundamental, né? Então, para a gente começar aqui esse assunto, a gente tem que sempre lembrar do seguinte, né? Que quando eu falo de eixo de desenvolvimento aqui, a gente tem que pensar que a evolução do setor de transportes está ligada às mudanças na estrutura e na dinâmica social, né? Aos fluxos econômicos, né? Que são diferentes conforme a época, né? Então, isso tem uma certa ligação com o que aconteceu no Brasil, né? Os nossos eixos de desenvolvimento, eles foram se modificando ao longo do tempo em função dos nossos ciclos econômicos, né, e das políticas de ocupação do país, né? Vocês têm que lembrar do seguinte, né? Nossa característica enquanto nação, ela vai ali começar a se moldar ali no século XVI, né? Com a chegada dos portugueses, né, dos europeus, enfim, né? E num primeiro momento, o nosso eixo de desenvolvimento, as nossas ligações, elas são basicamente feitas entre as regiões próximas do litoral e o mar, né? Por quê? Porque a nossa ligação colonial era principalmente com a nossa metrópole, com Portugal. Então, a logística e a distribuição das redes de transporte dos fluxos que perpassavam aqui o território, obviamente, estavam mais voltadas para o litoral. Até porque a nossa ocupação, a princípio, ela se deu muito próxima do litoral, nós não nos afastamos tanto, né? Isso pensando, claro, na colonização, né? No processo colonial, né? Eu não estou falando daquilo que vem antes da colonização, porque aí você tinha uma outra dinâmica, né? Relacionada aí às inúmeras sociedades que viviam aqui no Brasil anteriormente, né? De sociedades indígenas, né? Então, mas de qualquer forma, essa ocupação que começa a acontecer no Brasil, pensando no modelo colonial, ela vai se focar mais no litoral, né? Aliás, a nossa interiorização, o processo de interiorização do Brasil, ele é bastante lento, né? Muito lento, né? Isso tem alguns motivos, né? Primeiro, a grande extensão do território nacional, né? Nós estamos falando aí de um continente gigantesco, né? É claro que o Brasil ainda não tinha a sua delimitação como tem hoje, mas de qualquer forma, para você ocupar o interior da América do Sul, a gente está falando de uma área com uma extensão bastante significativa, né? Então isso também dificultava bastante a ocupação do interior. E um outro detalhe também que essa dinâmica ela vai estar associada a alguns ciclos socioeconômicos, né? Então, por exemplo, se a gente pensar no ciclo da cana, né, que vai ter ali no Nordeste as suas maiores áreas de produção, então você vai ter um tipo de dinâmica da rede de transportes, né? No ciclo do café, a coisa já muda um pouco, né? Por quê? Primeiro porque você vai ter um advento de uma invenção que vai mudar a velocidade das coisas, que é a ferrovia, né? E que chega primeiramente aqui ao sul e sudeste do Brasil, né? Então a dinâmica da ocupação vai ser diferente. E outra porque o plantio de café vai ocorrer no estado de São Paulo, no Paraná, em Minas Gerais, né? Em parte do Rio de Janeiro. Então isso também muda a dinâmica da ocupação. Da mesma forma como ocorreu, por exemplo, durante o ciclo da mineração, né? As redes vão estar mais concentradas nas Minas Gerais, né? E nos fluxos entre Minas e o oceano para que esse produto chegue à Europa, né? Então percebam que isso vai mudando as características da nossa rede de transportes, né? Então esses fatores aqui são importantes para a formação. E é claro que também tem outro detalhe importante que eu não tinha falado ainda, que é a questão do desenvolvimento dessas redes está relacionada também à interiorização do país, né? A gente tem, é claro, alguns ciclos de interiorização, mas não são tão efetivos quanto os que vão ocorrer durante o século XX, né? Você tem lá, por exemplo, o ciclo da mineração, né, que é a chegada das Minas Gerais, né, e a descoberta de ouro em algumas partes do Centro-Oeste, as bandeiras, né? E entre outros movimentos. Mas a ocupação mais efetiva dessas áreas do Centro-Oeste
e do norte do Brasil, ela vai ser mais efetiva na segunda metade do século XX, né? Quando vão surgir ali novas regiões urbanas, onde a rede urbana brasileira vai se diversificar e a interiorização vai se tornar mais efetiva, né? Com a desconcentração industrial, com a desconcentração populacional das áreas metropolitanas, né? Que é um processo que está em andamento, né? Várias cidades médias e pequenas têm se destacado no interior do Brasil, tá? Então é assim que a nossa rede urbana vai se organizando. E dentro desse contexto da interiorização, a gente tem algumas características da nossa rede rodoviária, né? Rede de transportes, aliás. Primeira delas, dependência rodoviária. Por que dependência rodoviária, né? Primeiramente porque a nossa interiorização se deu basicamente através das estradas, né? Claro que depois as ferrovias tiveram um papel importante em algumas partes do Brasil, mas a nossa dependência sempre foi rodoviária, né? Basicamente. E durante a industrialização do Brasil, nos anos 40 e 50 principalmente, né? As políticas de Estado, elas estavam bastante focadas na questão das rodovias. Por quê? Porque uma das formas de atrair o capital estrangeiro de empresas automobilísticas era justamente fazer com que as rodovias tivessem um investimento maior, né? Em que o governo deveria privilegiar as rodovias, o transporte rodoviário. Porque onde os carros fabricados por essas empresas iam andar se você não tivesse estradas em condições e em quantidade suficiente, né? As empresas simplesmente não viriam, né? E como as indústrias automotivas foram, né, um importante catalisador da atividade industrial brasileira, é claro que o governo brasileiro decidiu optar por investir bastante no transporte rodoviário, né? E isso ajuda a explicar por que o Brasil até hoje é tão dependente das rodovias, né? Se você pensar no transporte de cargas, grande parte das coisas que são trazidas às cidades ou levadas para outras regiões do país ou para os portos, enfim, elas são transportadas de caminhão, né? O caminhão é um elemento fundamental da logística brasileira, né? E aí é claro que o caminhão depende das estradas. Então, uma das características principais é essa grande dependência do transporte rodoviário, né? Isso tem a ver com políticas de governo que deram esse privilégio, né? Principalmente ali durante a era do Juscelino Kubitschek, né? Final dos anos 50, em que o parque industrial automobilístico brasileiro começou a ser implantado, né? As grandes empresas vieram para o Brasil e isso, é claro, fez com que o governo tivesse que ceder a uma política de privilegiar o transporte rodoviário em detrimento, por exemplo, do ferroviário, que começou a passar por um processo de sucateamento a partir daí, né? E se tornar cada vez menos importante. Um outro detalhe também, a falta de integração. Quando eu falo de intermodalidade, modalidade, modal, meio, né? Meio de transporte. Intermodalidade, diferentes meios de transporte integrados uns aos outros, né? Por exemplo, um caminhão que está tirando soja de uma determinada propriedade no Mato Grosso, ele vai ter que fazer o seguinte, ele vai ter que tirar essa soja de um armazém, de um silo de grãos e vai ter que transportar esse produto de caminhão até o Porto de Santos, para depois ele ser exportado, né? Se o transporte brasileiro fosse intermodal, o que aconteceria? Esse caminhão poderia transportar a carga até um terminal de trens próximo da propriedade, na própria cidade, onde está localizada a propriedade agrícola, né? Essa carga poderia vir de trem até o Porto de Santos e ser transportada dali para o exterior ou para onde fosse. Uma outra opção, né? Poderia haver uma hidrovia, né? Transportando essa carga até as proximidades do Porto de Santos, por exemplo, ou então Porto de Paranaguá. Enfim, você poderia utilizar diferentes meios de transporte combinados para aumentar a eficiência, para aumentar a quantidade de carga transportada e, claro, reduzir o custo do frete, né? Que o frete é o preço que você paga para transportar alguma coisa, né? É claro que se você precisa transportar 10.000 toneladas de soja, né? E você vai transportar isso em caminhão, você vai precisar de muitos caminhões para fazer isso, né? E como cada caminhão tem um custo de frete que não é barato, porque você tem que pagar o óleo diesel, você tem que pagar o motorista, né? E você tem que pagar os pedágios, enfim, tudo isso vai encarecendo o custo do produto, né? Uma coisa diferente de, por exemplo, se perto da propriedade rural, por exemplo, passasse uma linha de trem, né?
Você transporta num único trem com dezenas, às vezes centenas de vagões, né? Alguns trens podem chegar a ter 3, 4, 5 quilômetros de comprimento, né? Então, pode transportar muito mais carga de uma vez só, né? E você paga um único frete. Então, percebam que essa falta de intermodalidade do Brasil faz com que o custo dos nossos produtos e o custo do transporte, né, seja muito mais elevado do que em outras partes do mundo. E isso ajuda a explicar por que o Brasil não é tão competitivo em termos mundiais, né? Porque justamente nós temos uma infraestrutura deficiente, uma infraestrutura que ainda não ajuda a produção brasileira a ser rapidamente escoada, né? Porque velocidade, eficiência e preço são fundamentais, né? Então, essa falta de integração é um fator importante, né? Isso, claro, tem também razões históricas, né? Já que por conta de uma dinâmica primeiramente colonial e depois uma dinâmica de capitalismo dependente, como tem sido a do Brasil durante boa parte da história, né? É aquela ligação que sempre se foca, né? Do interior para fora, então do interior para o litoral e do litoral para a Europa ou para a América do Norte, enfim, né? Então nós temos uma dinâmica de ocupação bastante focada, né? Nessa questão, né, das periferias para os grandes centros e dos grandes centros, né, para o exterior, enfim, né? Então, se você observar, por exemplo, a malha viária de alguns estados, né, o estado de São Paulo, por exemplo, né, a malha viária você tem, né, de São Paulo partindo vários entroncamentos rodoviários, né, em direção ao interior. E às vezes entre uma e outra cidade do interior a integração não é tão boa, né? Então, falta essa integração e essa utilização de diferentes meios de transporte, né? Então, o transporte brasileiro precisa ser mais integrado, né? Não apenas das pequenas para as grandes cidades, das pequenas cidades para as áreas metropolitanas e daí para os portos, enfim, né? Tem que ter outros eixos de integração. Você tem que diversificar a rede, né? Não basta você ter uma rede toda capilarizada, né? De várias rodovias indo para uma única cidade, né? E, por exemplo, às vezes você tem duas cidades importantes e elas não têm integração nenhuma, né? Você tem que dar uma volta, né? Então, isso tem que mudar um pouco, né? Aos poucos, é claro, com o processo de interiorização aí dos fluxos econômicos, com a desconcentração populacional e industrial, isso vai acontecendo, né? Mas ainda é um processo que precisa ser intensificado, né? Outro detalhe, né? Eu já falei um pouquinho desses custos elevados, né, do frete, né? Se você transporta, por exemplo, de caminhão, sai muito mais caro do que transportar de trem, porque eu preciso de 100, 150 caminhões para transportar a mesma quantidade que um único trem, por exemplo. Ou então, eu poderia aproveitar os muitos rios existentes no Brasil para fazer escoar a produção até um determinado ponto, né? E depois transportar o restante de trem. Então, percebam que essas questões, né, essa falta de integração entre os meios de transporte, a falta de opções e a dependência das rodovias, é claro que faz com que o custo seja muito elevado. Outro detalhe, né? Nós temos uma deficiência, né? Regiões chamadas de deficientes, por quê? Em algumas partes do Brasil, as condições da infraestrutura de transportes é extremamente precária, né? Você tem ainda muitas partes do Brasil, mesmo em rodovias federais, em que os trechos são de terra, né? Mesmo sendo rodovias, né? Você não tem, às vezes, outras opções de ligação, né? E mesmo quando elas existem, às vezes você tem uma infraestrutura muito precária, né? Se a gente pegar o próprio transporte rodoviário, né? Você tem aqui, em algumas regiões do Brasil, uma infraestrutura excelente, né? Algumas das rodovias existentes no Sudeste, né, podem ser colocadas no mesmo patamar de rodovias existentes em países desenvolvidos, né? Aí pensando mais no estado de São Paulo, né, que tem uma concentração muito alta de rodovias, claro, né? Isso tem um custo, porque elas são privatizadas e o preço é bastante alto, né, para você poder transportar. Mas as condições são muito diferentes, por exemplo, de você encontrar algumas regiões do Nordeste ou do Centro-Oeste, né, ou mesmo do próprio Sudeste, em que as rodovias apresentam condições muito precárias, né? Buracos, rachaduras, enfim, coisas até que comprometem a qualidade e a durabilidade dos veículos. Então isso vai, obviamente, recair sobre o preço do frete. O caminhoneiro vai ter que cobrar mais, né? Pelos riscos que ele está correndo, né? Fora, então, e entre outras coisas, né? Em algumas partes do Brasil, por exemplo, você não chega nem a ter ferrovias, né? Então, que é uma opção de transporte, né? Que ainda não tem sido muito utilizada no Brasil, né? Aliás, para transporte de passageiros, você praticamente não encontra ferrovias, né? Você tem pouquíssimas exceções, né? De transporte de longa distância, a gente tem hoje duas opções, né? Basicamente, de Belo Horizonte para Vitória e de Tucuruí para a região de São Luís, né?
que são as maiores ferrovias do país para transporte de passageiros, né? Então, quer dizer, para um país da extensão, do tamanho do Brasil, né, ferrovia deveria ser um transporte largamente utilizado, né? Já que é muito mais barato do que a rodovia, né? E você reduz, por exemplo, a dependência de combustível fóssil, né, que é bastante caro. Aliás, quando você tem uma dependência muito grande de combustível fóssil e você não tem como abastecer o seu mercado interno, como aconteceu no Brasil nos anos 70, né, isso pode comprometer seriamente a economia, né? Então, essa deficiência ela ainda precisa ser corrigida, né? Então, esses são fatores aí bastante importantes, né, características importantes da nossa rede de transportes do Brasil, tá bom? Bom, espero ter ajudado vocês aí nesse tema, né? Espero ter dado uma direção para vocês, né? E espero vê-los também numa próxima oportunidade, tá bom? Até mais.